Você já sentiu tanta raiva de alguém que pensou: se eu pudesse, faria essa pessoa pagar de verdade? Talvez você não tenha dito isso em voz alta. Talvez tenha guardado bem no fundo, onde os pensamentos mais sombrios se escondem. Mas a verdade é que em algum momento da vida, quase todo mundo já desejou algum tipo de vingança. Agora imagine que esse desejo pudesse se tornar real, com magia. Mas será que é aceitável usar forças espirituais para revidar uma dor? Existe alguma forma justa de se vingar através da bruxaria? Ou isso abre portas que nunca deveriam ser? Hoje nós vamos explorar um dos temas mais controversos do universo oculto: a magia como instrumento de vingança. Você vai entender por que tantas pessoas recorrem a rituais para se vingar, o que as tradições espirituais dizem sobre isso, e o que acontece com quem decide seguir por esse caminho. Também vamos falar de algo muito mais profundo: o impacto que esse tipo de magia pode ter, não só na vida de quem é o alvo, mas principalmente em quem realiza o feitiço. Afinal, toda ação tem uma consequência, toda energia enviada volta. Esse não é um vídeo comum, e esse também não é um tema para quem busca respostas fáceis. Aqui, vamos descer fundo nas raízes da raiva, da justiça e do desejo de revanche, e descobrir até onde podemos ir quando decidimos usar o invisível como arma. Se você já pensou em fazer um ritual para devolver o que alguém te causou, se já ouviu falar de magia negra, retorno triplo, amarrações reversas e queer entender, se isso funciona mesmo, ou se você simplesmente quer aprender mais sobre as sombras que vivem dentro da espiritualidade, você está no lugar certo. E para deixar claro, tudo o que você vai ouvir aqui é baseado em experiência, estudo e relatos reais. Depois de anos pesquisando práticas ocultistas, acompanhando histórias de quem mexeu com esse tipo de energia e mergulhando em tradições como a bruxaria natural, a Wicca, o espiritismo e a magia cerimonial, posso te afirmar uma coisa com segurança: nada no mundo espiritual é gratuito. Ao final deste vídeo, você terá mais clareza para responder, por si mesmo, a pergunta que dá título a esse episódio: é aceitável usar magia para vingança? Mas prepare-se, as respostas não serão confortáveis. E pode ser que ao longo do caminho, você descubra que o verdadeiro poder talvez não esteja em atacar, mas em transformar. A verdade é que nem sempre buscamos vingança, porque somos pessoas. Na maioria das vezes, esse desejo nasce da dor profunda que alguém nos causou, e da sensação de que o mundo simplesmente deixou isso passar impune. Uma traição, uma humilhação pública, uma injustiça que virou ferida aberta. Você olha para aquilo e pensa: isso não pode ficar assim. E é aí que surge a tentação de recorrer ao oculto, porque diferentemente da justiça humana, que é lenta, falha e muitas vezes inacessível, a justiça espiritual parece estar ao alcance das mãos. Basta acender uma vela, dizer as palavras certas e deixar o universo agir. É por isso que muita gente se vê atraída por rituais de retorno, feitiços, de punição, ou trabalhos que prometem fazer a pessoa sentir na pele o que te fez passar. E o argumento que muitos usam é simples: eu não comecei, só quero que essa dor volte para ela. Mas aqui entra o dilema: quando usamos a magia com raiva no coração, será que ainda estamos em busca de justiça? Ou estamos alimentando um ciclo de sofrimento que nunca vai terminar? É fácil justificar a vingança quando estamos feridos. Difícil mesmo é olhar para dentro e perceber que, muitas vezes, ao desejar que o outro sofra, nós continuamos presos à mesma energia que nos machucou. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O que realmente acontece quando decidimos usar magia como arma quando falamos em magia de vingança? Estamos nos referindo a rituais intencionais que buscam provocar dor, confusão, azar ou desequilíbrio na vida de alguém que nos feriu. São práticas que existem desde os tempos mais antigos, atravessando culturas e crenças, com nomes diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo: punir quem nos causou sofrimento. Alguns exemplos: feitiços de retorno triplo, simpatias para fazer a pessoa pagar em dobro, trabalhos de amarração reversa ou encantamentos para bloquear caminhos. Tudo isso entra na categoria de magia de vingança. Mas por que esse tipo de prática atrai tantas pessoas? Simples: porque oferece a ilusão de controle. Quando estamos feridos, sentimos que perdemos algo: dignidade, paz, estabilidade. E ao fazer um ritual, sentimos que estamos reequilibrando a balança, que finalmente estamos fazendo alguma coisa para devolver o que nos foi tirado. Além disso,
a promessa de um castigo espiritual parece justa. Afinal, quem errou tem que pagar, certo? Mas o problema é que, ao acionar esse tipo de energia, você não está apenas interferindo na vida do outro, está também se envolvendo diretamente com forças que nem sempre são neutras e nem sempre são previsíveis. A magia de vingança pode funcionar? Sim, mas o preço a ser pago, mesmo que invisível no início, muitas vezes é alto demais. Agora, vamos entender por que tudo que você envia ao mundo volta e o que as tradições espirituais têm a dizer sobre esse ciclo inevitável. Se existe uma lei não escrita que atravessa quase todas as tradições espirituais, ela pode ser resumida em uma frase simples: tudo o que você envia retorna. Essa é a base do que chamamos de karma, um conceito que vai muito além da ideia de castigo ou recompensa. Karma é, na verdade, um ciclo de causa e efeito energético. Cada ação, pensamento ou intenção gera uma vibração. E essa vibração, mais cedo ou mais tarde, volta para quem a emitiu. Na prática, isso significa que quando você lança magia com a intenção de ferir, mesmo que se sinta justificado, você também está se conectando a uma energia de dor. E essa energia não desaparece simplesmente porque você tinha razão. Muitas tradições espirituais alertam: quem mexe com magia de vingança planta o mesmo solo que espera que o outro pise. E isso vale, mesmo que o ritual funcione. Às vezes a pessoa sofre, o castigo acontece, o retorno chega, mas com ele vem o peso energético que você agora carrega. Isso não é castigo divino. É apenas a forma como o universo equilibra forças. Você envia dor, recebe dor. Você envia cura, recebe cura. E a pergunta inevitável que surge é: vale a pena se sujar espiritualmente para limpar uma mágoa? A partir de agora, vamos falar sobre a verdadeira raiz da magia e por que a intenção, muitas vezes, é mais poderosa que o ritual em si. Se o karma é o que retorna, a intenção é o que lança, e na prática mágica, ela é tudo. Você pode seguir um ritual à risca, usar os instrumentos certos, repetir palavras milenares, mas se a sua intenção estiver desalinhada, ou carregada de ódio, vingança e desejo de destruição, o resultado será proporcional a essa energia. Ao contrário do que muitos pensam, não é só o que se faz com as mãos, é o que se projeta com o coração. É por isso que dois praticantes podem fazer o mesmo feitiço e terem resultados completamente diferentes, porque o que move o feitiço não é a vela, o incenso ou a erva. É o que você está colocando por trás de cada gesto. Se a sua intenção for cega, movida apenas por dor ou ego, o feitiço pode até funcionar, mas o retorno será confuso, pesado, instável. Por outro lado, se a intenção for clara, mesmo que firme, e estiver alinhada com equilíbrio e verdade, o resultado tende a ser mais sustentável e menos destrutivo. É por isso que antes de lançar qualquer feitiço, a pergunta mais importante não é como fazer, mas sim, por que eu quero fazer isso? Muitos conflitos espirituais poderiam ser evitados se as pessoas parassem, por um instante, para encarar suas intenções com honestidade. E é justamente isso que nos leva ao próximo ponto. Será que existe uma ética dentro da magia? Será que há limites invisíveis que devemos respeitar, mesmo quando estamos feridos? Se a intenção é o coração da magia, a ética é a sua bússola. Mas aqui está o desafio. Não existe um código moral universal dentro das práticas mágicas. Cada tradical, cultura e caminho espiritual carrega suas próprias regras. E o que é aceitável para uns é inaceitável para outros. Por exemplo, dentro da Wicca, uma das leis mais conhecidas é sem mal a ninguém, ou seja, todo feitiço deve ser feito sem causar dano direto a outra pessoa. Já em outras tradições, como algumas vertentes de magia cerimonial ou feitiçaria popular, a vingança pode ser vista como um ajuste natural, uma resposta proporcional ao desequilíbrio causado. E onde você se posiciona nisso tudo? A ética mágica não é imposta por um dogma externo, ela nasce do seu entendimento pessoal sobre o que é justo, necessário e verdadeiro. Ela exige consciência. Exige que você se pergunte, com honestidade: esse feitiço que estou prestes a fazer, ele realmente precisa existir? Ou estou apenas tentando aliviar minha dor sem enfrentar ela de frente? A magia é poderosa, sim, mas sem uma bússola interna, ela vira um navio à deriva, guiado por impulsos, feridas e sombras.
Antes de buscar justiça mágica, é preciso olhar para dentro e reconhecer se você está sendo movido por valores ou por vingança disfarçada de razão. E se você perceber que ainda carrega dor, raiva ou desejo de retaliação, talvez exista outro caminho, mais profundo, mais difícil, mas infinitamente mais transformador. E é sobre isso que vamos falar. Agora, como a magia pode ser usada não para destruir, mas para curar e libertar, existe um outro uso para a magia que muitas pessoas ignoram não como arma, mas como remédio. Enquanto a vingança busca ferir o outro, a transformação busca curar a si mesmo. Quando estamos machucados, é natural querer que o outro sinta o mesmo, mas e se em vez disso, você usasse a energia da dor como combustível para se libertar? Rituais de libertação emocional, banhos de ervas para corte energético, velas, de limpeza espiritual, defumações, orações de fortalecimento, tudo isso é magia, só que voltada para dentro, não para atingir quem te feriu, mas para romper os laços que ainda te prendem a essa ferida. E o mais impressionante é que ao praticar esse tipo de magia, você não apenas se cura, você também deixa de alimentar o ciclo que te mantinha conectado ao sofrimento, porque o desejo de vingança, por mais compreensível que seja, te mantém vinculado à pessoa que te feriu. É como uma corrente invisível. Enquanto você tenta punir, continua ligado, mas quando você decide transmutar, essa energia, quando usa a magia para se fortalecer, para se limpar, para crescer, você se liberta. E isso por si só é uma forma de vingança muito mais poderosa, porque nada desestabiliza mais quem tentou te destruir do que ver você renascendo mais forte. Mas vamos sair da teoria e entrar nos relatos reais, casos em que a vingança mágica foi colocada em prática e os resultados não foram nada como o esperado. Até aqui, falamos sobre teoria, energia e intenção. Mas o que acontece quando alguém realmente decide usar a magia para se vingar? Os relatos são muitos. E embora alguns falem de sucesso imediato, a maioria carrega histórias marcadas por arrependimento, desequilíbrio e consequências inesperadas. Vou compartilhar aqui 3 relatos reais, nomes alterados por respeito, que ilustram com clareza o que está em jogo. Caso 1. A traição que virou obsessão. Letícia descobriu que estava sendo traída há meses. Ferida e humilhada, procurou uma benzedeira que fazia trabalhos de separação e retorno. O feitiço foi feito. O casal se separou, mas Letícia não teve paz. Ela passou a ter pesadelos recorrentes, sentir dores sem causa médica e ouvir vozes durante a noite. Voltou à benzedeira, que lhe disse: "O que você pediu foi atendido, mas a energia que você movimentou ainda está com você." Caso 2. A maldição do patrão. Carlos foi demitido de forma injusta e humilhante. Com raiva, procurou um ritual de amarração de azar. Durante 3 semanas, tudo começou a dar errado para seu antigo chefe. Mas, no mesmo período, a filha de Carlos adoeceu misteriosamente. Ele interrompeu o ritual, pediu desculpas em oração e começou um processo de limpeza espiritual. Coincidência? Talvez, mas ele nunca mais quis repetir a experiência. Caso 3. A vingança silenciosa. Marta, por outro lado, escolheu um caminho diferente. Foi traída, humilhada e ridicularizada. Em vez de feitiço de ataque, ela fez um ritual de corte energético, seguido de banhos e oração por justiça divina. Meses depois, o ex-parceiro colheu consequências naturais de suas ações. Perdeu credibilidade, foi afastado do círculo social e teve que se reconstruir. Marta, ao invés de se vingar, se transformou. Esses relatos mostram que sim, a magia de vingança pode funcionar, mas o custo raramente é claro no início. E nem sempre quem vence é quem faz o outro sofrer. Agora, vamos entender por que o peso energético que se carrega ao usar magia negativa pode ser maior do que parece, e como isso afeta a vida de quem lança o feitiço. Toda ação mágica deixa um rastro, e quando essa ação nasce da raiva ou do desejo de ferir, esse rastro não desaparece tão facilmente. Muita gente que realiza feitiços de vingança relata sintomas estranhos nas semanas seguintes: cansaço constante, insônia, dores inexplicáveis, sensação de presença no ambiente, bloqueios na vida pessoal ou financeira. Em muitos casos, é como se algo tivesse sido ativado, não só contra o outro, mas dentro desse isso acontece, porque a energia que você movimenta também atravessa você. É como lançar uma flecha envenenada, segurando ela com as mãos nuas,
por mais certeira que seja, o veneno também te atinge. O campo espiritual de uma pessoa que carrega mágoa já está fragilizado, e quando ela usa essa dor como combustível para um feitiço, acaba criando uma conexão ainda mais forte com aquilo que queria afastar. A obsessão cresce, os pensamentos ficam presos à pessoa ou à situação, e o ciclo continua se alimentando, agora com força dobrada. Além disso, espíritos ou entidades que operam em frequências densas costumam se aproximar de ambientes carregados por intenções negativas, e isso pode abrir portas para influências que, com o tempo, começam a interferir em todas as áreas da vida. Por isso, não basta saber fazer magia, é preciso saber sustentar o que vem depois. Nem todo mundo está preparado para lidar com os efeitos colaterais espirituais de um feitiço pesado. E quando a energia escura se instala, sair dela exige muito mais do que velas e palavras. A pergunta então deixa de ser "isso funciona?" e passa a ser: você está disposto a pagar o preço por isso? Agora, vamos analisar se existe um meio termo. Será que existe uma forma justa de se vingar usando a magia, sem se perder no processo? Diante de tudo isso, surge uma dúvida legítima. Será que existe uma forma de vingança mágica que seja justa? Algo que não envolva destruição gratuita, mas sim um ajuste de equilíbrio, quase como uma resposta do universo. Algumas tradições dizem que sim. Rituais voltados para a proteção ativa, bloqueio de energia negativa ou devolução com espelho são considerados por muitos como práticas de defesa e não de ataque. Nesse caso, você não está enviando dor, mas apenas impedindo que a dor continue vindo em sua direção. O exemplo mais comum é o chamado feitiço de retorno, onde a pessoa devolve de forma simbólica aquilo que recebeu. A lógica é: se essa energia não me pertence, que volte para quem enviou. Mas mesmo esse tipo de ritual exige equilíbrio, porque a linha entre autoproteção e retaliação é muito tênue, e basta uma intenção distorcida para transformar um escudo em espada. O que define se uma ação mágica é justa não está apenas no ritual, mas na mente e no coração de quem a realiza. Se existe desejo de sofrimento, por menor que seja, a energia já se contamina. Por isso, mais do que procurar um feitiço permitido, o ideal é buscar clareza interior. Se você realmente precisa se proteger, faça isso com consciência. Mas se o que você busca é punição, talvez o caminho seja outro. E esse caminho começa com uma pergunta profunda, que vamos explorar a seguir: a sua busca é por justiça ou por obsessão? À primeira vista, a busca por vingança parece uma forma de justiça. Você foi ferido e agora quer reequilibrar a balança. Mas, com o tempo, muitos percebem que aquilo que começou como justiça se transformou em obsessão disfarçada. Você acorda pensando na pessoa, faz rituais repetidos, consulta cartas, oráculos, sinais, revive a dor várias vezes, como se aquilo ainda estivesse acontecendo. A vingança não liberta, ela prende. E é aqui que mora o maior perigo da magia feita por impulso. Ela pode alimentar a dor que você queria eliminar. Em vez de trazer paz, ela mantém a ferida aberta, só que agora envolta em incensos e velas negras. É preciso fazer uma pausa e olhar com honestidade. Você quer justiça ou quer controlar o sofrimento do outro? Você quer seguir em frente ou manter a conexão, mesmo que negativa? Muitas pessoas se surpreendem ao perceber que estão emocionalmente viciadas na dor. Elas acreditam que ao destruir o outro, vão finalmente se curar. Mas isso raramente acontece. A verdadeira libertação acontece quando você solta, quando escolhe não carregar mais o peso do que fizeram com você. E, ironicamente, quando você para de tentar punir, é o universo que começa a agir. Vamos olhar para essa escolha com mais profundidade. O que é que você realmente quer ao recorrer à magia? Porque às vezes a resposta mais poderosa não está no feitiço. Está em uma simples, mas transformadora, decisão interior. Até aqui, falamos sobre karma, intenção, ética, casos reais e consequências espirituais. Mas agora é hora de fazer a pergunta mais importante de todas. O que é que você realmente quer ao pensar em vingança? Muitas vezes a raiva que sentimos não é sobre o outro, é sobre o vazio que ficou dentro de nós. Queremos vingança porque achamos que ela vai preencher algo: a dor, a humilhação, o abandono, o sentimento de injustiça. Mas será que devolver a dor traz alívio duradouro? Ou será que só alimenta ainda mais o que já nos corrói? Talvez, no fundo, o que você queira
não seja ver o outro sofrer, mas sentir que você tem valor novamente. Sentir que foi visto, que sua dor foi reconhecida, que aquilo que te fizeram teve consequência. E é aí que a mágica real começa. Quando você entende que não precisa do sofrimento do outro para se curar. Você pode sim usar a magia, mas para se libertar, para se fortalecer, para se limpar e reconstruir rituais de empoderamento, de reconexão, de proteção, de renascimento. Tudo isso também é magia, e talvez seja muito mais eficaz do que qualquer ritual de retaliação. Então, respire fundo. Olhe com honestidade para o que você quer e para o que você merece. Agora, vamos falar sobre esse outro caminho. O caminho da força que transforma, da luz que rompe o ciclo e da magia que não fere, mas cura. Agora que você viu todas as faces da magia voltada à vingança, talvez esteja se perguntando: existe mesmo outro caminho? Algo que seja poderoso, mas sem o peso da destruição? A resposta é sim. Existe uma magia que não nasce da dor, mas da autotransformação. E ela é muito mais forte do que qualquer feitiço feito com raiva. Essa é a magia do corte energético, da libertação emocional, da proteção vibracional e da transmutação. É quando você decide não carregar mais aquilo que te fizeram. É quando você canaliza toda a sua dor para se reconstruir com ainda mais força, clareza e propósito. Você pode usar ervas, cristais, velas, orações, banhos e encantamentos. Mas em vez de mirar no outro, você mira em si mesmo e cria uma realidade nova, limpa, segura. Essa escolha não é fraqueza. Pelo contrário, é um dos maiores atos de poder espiritual que alguém pode praticar, porque ao não se vingar, você não está perdoando o que foi feito. Você está apenas decidindo não deixar que isso continue moldando quem você é. A vida sempre trará desafios, traições e dores, mas a maneira como você responde a isso define o tipo de energia que você cultiva. Você pode escolher a magia da Aguera ou pode escolher a magia do renascimento. E se você chegou até aqui, talvez já saiba, no fundo, qual caminho faz mais sentido para você. A magia existe. E como toda ferramenta poderosa, ela pode curar ou ferir. A escolha é sua. Se este vídeo te ajudou a refletir, se alguma parte tocou algo dentro de você, então essa jornada já valeu a pena. Porque o verdadeiro poder não está no feitiço, está em quem você se torna depois dele. Agora eu quero te ouvir. Você já pensou em usar magia como forma de vingança? Acredita que exista uma forma justa de fazer isso? Deixe nos comentários a sua opinião, com respeito, com verdade. Esse é um espaço de troca, não de julgamento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui, o sobrenatural não é entretenimento, é um espelho da alma. Lembre-se, magia não é controle, é consciência. E toda vez que você escolhe a transformação em vez da destruição, você se aproxima da sua essência mais poderosa. Até o próximo vídeo.